Apenas a título de esclarecimento, pessoal, diante de uma dúvida que surgiu de um espectador, de um participante aqui do YouTube, Instagram. Vejam só, então aqui temos uma prótese fixa sobre implante, bem aqui na região central, o parafuso de torque, ou seja, ele trespassa a porcelana para que um parafuso como esse, deixa eu mostrar para vocês aqui, um parafusinho como esse, bem aqui, dá para ver, pessoal? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Tá? É um parafuso de torque bem pequenininho, aqui, bem pequenininho. É esse parafusinho aqui que trava a prótese sobre implante. E para travarmos essa prótese, usamos uma chave que está aqui embaixo. Eu coloquei a foto apenas para representar, apenas para ilustrar. É uma chave em miniatura, bem pequenininha. Essa daqui é uma chave hexagonal. Podemos usar uma chave de torque quadrangular, se o parafuso tiver a sua embocadura também quadrangular. Mas a grande questão é, no caso do protocolo, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o protocolo também. Deixa eu aumentar aqui a tela. Esse é o protocolo. Tem vários orifícios, cada um receberá o seu parafuso de torque, para que o protocolo seja fixado na boca. É uma prótese fixa sobre implante. Então, vamos voltar para a nossa ilustração aqui. Uma prótese fixa sobre implante unitária, pessoal. Aqui. Ótimo. Unitária, o que o nosso querido amigo questionou, ele falou, diante da soltura desse parafuso, poderia arrumar um parafuso de torque que não se soltasse. Pessoal, vamos analisar friamente. Esse parafuso aqui, esse parafuso é de precisão, feito com alta tecnologia. Comparar a tecnologia da NASA, pessoal, a tecnologia automobilística, tecnologia de precisão, os tornos são de precisão. Então, o custo é alto, claro. Um parafuso de torque pequenininho como esse é muito mais caro do que um parafuso comum que nós encontramos na indústria. Esse parafuso pode ser de aço inoxidável ou de titânio. Então, por que solta, pessoal, se a tecnologia é altíssima? Na verdade, quem questionou sobre isso foi um especialista, não sei se ele é especialista em mecânica, em tecnologia, em engenharia, eu não sei. Ele trabalha numa área, em alguma dessas funções. Ele exerce uma dessas profissões ligadas à mecânica. Então, o que muda quando se trata de dente, pessoal? O grande diferencial é a biologia, o fator biológico. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós instalamos a prótese fixa sobre implante, aliás, o implante já está na boca. Relembrando, pessoal, 4 meses de cicatrização após a instalação do implante na maxila, 3 meses na mandíbula. A mandíbula é um pouco mais compacto, o osso é mais firme, então demanda um menor tempo para a cicatrização, entre aspas, digamos assim, do titânio ao osso. E aí sim, as etapas de moldagem, adaptação e entrega da prótese. Em 3 consultas, muitas vezes, a gente consegue entregar essa prótese aqui, diferente do protocolo, que exige 2 ou 3 consultas a mais, porque são mais implantes, necessita da adaptação da barra, às vezes tem que cortar para que seja aplicado um ponto de solda, numa adaptação, depois, enfim, voltamos ao questionamento da prótese unitária e da soltura do parafuso. O grande diferencial com a mecânica convencional é a biologia. Por quê? Há tecido ósseo e tecido gengival. O tecido ósseo tem que se adaptar à prótese sobre implante, e o tecido gengival também. Muitos dentistas vão verificar, e alguns pacientes podem prestar atenção a partir de agora, que quando ao aperto da prótese a gengiva fica um pouco isquêmica,
fica branquinha, ou seja, não há suprimento sanguíneo, pelo menos temporariamente. Depois ele começa a corar, a gengiva começa a ficar corada, ou seja, há irrigação sanguínea. E se essa isquemia for exagerada, o implante está muito apertado e pode provocar, por isso, a soltura do parafuso. Então, pessoal, esse é apenas um dos fatores, uma das razões que promove a soltura do parafuso. Não é por deficiência tecnológica, não é por um erro da indústria ou da usinagem. Acontece que há a biologia. É claro que no século XXI, nos dias de hoje, a tecnologia, a indústria, ela se aprimora cada vez mais e produz materiais que sejam de precisão, pessoal. São muito precisos, são tornos. Hoje a indústria é totalmente automatizada, é robotizada, então é muito difícil ter erros assim, micro erros na produção desses produtos. Aliás, a própria fábrica diz: se você identificar algum defeito, pode me mandar relato o que aconteceu, que eles devolvem, eles trocam, porque eles precisam saber se há algum gargalo, se há alguma coisa que não ocorreu bem. Então, esse é um fato. Eu citei apenas um dos exemplos. Um segundo exemplo, pessoal, diante desse questionamento, que é totalmente passível de ocorrência, acontece no dia a dia do implantodontista e do cirurgião dentista, pessoal, que trabalha com implante. Soltura do parafuso, basta ir ao consultório e reapertar. O que acontece bastante também é que quem manuseia é o ser humano, o implantodontista, o dentista. Quando a prova da adaptação da infraestrutura, ou seja, há um componente que tem que ser adaptado ao implante depois da aplicação da porcelana, até chegarmos nesse resultado aqui. Então, embaixo desse dente aqui tem uma infraestrutura metálica. Algumas infraestruturas são estéticas, já não são de metal. Eu uso bastante metal, então, no meu caso, tá, pessoal? Então, quando há a prova, nós devemos nos certificar de que a adaptação precisa desse componente à estrutura do implante. E aí, a melhor forma de comprovar a adaptação é através da simples radiografia periapical. Aí podemos nos certificar e identificar se há algum gap, algum espaço entre o componente e a mesa do implante, se for hexágono externo, se for cone morse também. Então, identificamos pela tomada radiográfica, a visualização da imagem. Se houver algum gap ou falta de adaptação, nós moldamos novamente ou reconfeccionamos a peça, ou tentamos adaptar um pouco mais, através de um pouco mais de torque. Pode ter alguma interferência na interproximal, o dente não está chegando até a base da prótese, a base do implante. Então tem vários fatores que tem que ser analisados e tem vários motivos do porquê há a soltura desse parafuso. Então, pessoal, fiquem tranquilos, não é problema da tecnologia. Aqueles que são fissurados, aqueles que gostam de tecnologia, puxa, podia pôr um parafuso que não solta. Claro, pessoal, esse é o parafuso que não solta, mas acontece que na biologia há outras diretrizes, outras variáveis, pessoal. Tem muitos pacientes que vêm ao consultório e perguntam: escuta, na engenharia é assim, 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 existe um adesivo tal, pessoal. Na boca, na biologia, muda um pouco. É isso que as pessoas não se dão conta. Então, é claro que a odontologia e a medicina pegam muita coisa da tecnologia. John Max Palen descobriu a sua broca, a sua fresa de obturação endodôntica, vendo como funcionam aquelas perfuradoras de petróleo, e é da mesma conformação, pessoal. Então, identificando a tecnologia de ponta, ele criou essa broca, John Max Palen. Eu já fiz um curso dele, já vi ele ao vivo, já conheci ele. Max Palen, a broca ganha o nome dele porque é o criador dessa broca, dessa automatização que só vem a ajudar o dia a dia do cirurgião dentista.
Certo, pessoal? Espero ter esclarecido. Até a próxima.